Para avaliar os efeitos de um tranquilizante, um médico realizou uma pesquisa com 9 pacientes, medindo o grau de ansiedade destes antes e depois de tomarem o tranquilizante. O médico usou o teste de posto sinalizado de Wilcoxon para verificar se houve redução significativa no grau de ansiedade e obteve um nível descritivo do teste, que é chamado de p-valor também, igual a 0,1256. Considerando o nível de significância de 3%, avalie cada afirmação abaixo. Primeira afirmação: os testes não paramétricos podem ser chamados de livres distribuição. Segunda afirmação: o teste dos sinais é um outro teste não paramétrico apropriado aos dados. Terceira afirmação: o teste da soma de postos de Wilcox também poderia ter sido usado pelo médico. Quarta afirmação: o tranquilizante não produz o efeito esperado. Vamos às respostas. Os testes não paramétricos podem ser chamados de livre distribuição, isso é verdade. Muitas vezes na literatura o teste não paramétrico ele é chamado também teste de livre distribuição, porque ele é um teste que não precisa de nenhuma suposição quanto à forma da distribuição dos dados. Ele não está preso a uma única forma de distribuição de dados. Segunda afirmação: os testes dos sinais é um outro teste não paramétrico apropriado aos dados. Isso também é verdade. O teste de sinal é um teste, vamos relembrar um pouco, você coloca o sinal de mais se o valor de uma amostra é maior do que do outro, um sinal de menos se o valor de uma amostra for menor do que o outro, e você vai contar simplesmente a quantidade de sinais mais e menos. O tamanho da diferença ele não é levado em consideração no caso do teste dos sinais. E no teste posto sinalizado, ele calcula a diferença, olha sim os sinais positivos e negativos, só que ele leva em consideração a magnitude da diferença, o tamanho da diferença. Então, por isso que o teste posto sinalizado ele é melhor do que o teste de sinal. Em situações onde você usa o teste de posto sinalizado, você pode usar o teste de sinal. Em situações onde você usa o teste de sinais, você pode usar o teste posto sinalizado. Só que, de novo, o teste posto sinalizado ele é melhor do que o teste de sinal. Terceira afirmação: o teste da soma de postos de Wilcox também poderia ter sido usado pelo médico. Isso é falso. O teste da soma de postos de Wilcox só pode ser usado quando as amostras são independentes. E no caso aqui do médico, ele tem apenas uma única amostra de 9 pacientes. Para cada um desses pacientes foi medido o nível de ansiedade antes e depois. Eu tenho 2 amostras de medidas feitas na mesma unidade, na mesma pessoa, no mesmo paciente. Esse caso é um caso de amostras pareadas. Então são amostras dependentes. O tranquilizante não produz o efeito esperado. Bom, para isso vamos formular as hipóteses. Na hipótese nula, não houve redução no grau de ansiedade, na alternativa houve redução no grau de ansiedade. Lembrando aqui que o médico está querendo verificar se houve redução significativa no grau de ansiedade, então isso vai para a alternativa. Como o nosso p-valor, que é o nível descritivo do teste, deu 0,1256, ou seja, 12,56%, e o nível de significância do teste foi 3%, então o p-valor é maior do que o alfa. Portanto, a hipótese nula não pode ser rejeitada. Dessa forma, não há evidências de redução significativa no grau de ansiedade. Então, em outras palavras, o tranquilizante não produziu o efeito esperado. Isso é verdadeiro. Então, nós temos aqui o 1, o 2 e o 4 como afirmações verdadeiras, e a 3 é falsa. Então, a resposta que nós temos aqui, 1, 2 e 4 é a letra B. A B é a resposta